Prontos aí para mais uma aula? Nessa aula a gente vai falar a respeito do roteamento dinâmico, utilizando o protocolo RIP. RIP, isso mesmo, de Rest in Peace, de descanse em paz, como a gente vê em muitos lugares aí. Ele diz isso, tem esse nome, porque ele tem uma quantidade muito limitada de saltos, uma quantidade limitada de roteadores pelos quais ele pode passar para chegar num determinado destino. Então, que são 15. Então ele começa no roteador 1. Quando ele chega no roteador número 15, ele não vai mandar mais nada adiante. Então é só naquele meio que ele vai ficar, considerando, vamos supor, esse daqui, até ele contar a partir dele 1, 2, 3, 4, 5, até chegar em 15, ok? A contagem a partir desse é outra, a contagem a partir desse é outra e por aí vai. Então ele consegue seguir por muito tempo, um caminho muito longe aí. Mas uma topologia restrita, o máximo são 15 roteadores, ok? Na aula de introdução a roteamento, eu expliquei melhor como funciona tudo isso, você pode ver os detalhes lá. E aqui agora a gente já vai para uma parte mão na massa. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar e entender aqui. Quando eu vou configurar o roteamento dinâmico, eu vou usar o comando router RIP, utilizando para poder utilizar o RIP, né? Então eu vou colocar router RIP. E aí a partir desse momento que eu coloco o router RIP, ele vai me abrir a possibilidade de apontar quais são as redes que o roteador pertence. Esse é um pulo do gato, prestem atenção. Eu vou colocar na configuração quais são as redes que o meu roteador pertence. As redes, não quais são as interfaces de cada porta dele que está configurada, ok? Então, quando eu falo cada rede, por exemplo, nesse roteador, essa interface aqui, essa porta dele, está ligada na rede 180.200.0.0/16. Essa porta está ligada nessa rede 220.1.233.0/24. E essa outra porta está ligada a 10.0.0.0/8. Então, esse roteador aqui, o Jaguatirica, pertence a essas três redes, certo? Uma coisa que as pessoas às vezes querem fazer. Não, para evitar o problema, para evitar que não aconteça dele anunciar para os vizinhos as redes corretamente, eu já vou colocar todas mesmo. Gente, por favor, presta atenção no que eu estou falando. Você tem que colocar aqui quais são as redes que ele pertence, porque ele vai anunciar para os vizinhos, para cada vizinho diretamente ligado a ele, e esses vizinhos, quando receberem essa informação, vão replicar para os demais vizinhos que estão ligados diretamente a ele, que a rede 180, 220 e 10 estão nesse lado aqui, ó, nesses roteadores aqui, nesse roteador, que ele está ligado também. Principalmente a 180, que é a única que está aqui atrás dele. Se eu coloco, por exemplo, nesse roteador aqui, 180, 220 e 10, e resolvo colocar também a 192, você sabe o que vai acontecer? Quando qualquer máquina, qualquer computador, qualquer host que estiver atrás dessa rede aqui, ó, ligada por um switch também, for procurar, por exemplo, a rede 192, ele vai falar, opa, a 192 está aqui no Jaguatirica, e vai encaminhar para cá os pacotes. Mas aqui não tem nenhuma rede 192, e ele não vai localizar e não vai dar certo. Então não existe isso de vamos colocar tudo aqui porque daí não vai ter erro. Agora entendi. Muito pelo contrário, aí só vai dar erro, não vai dar certo. Ok? Então vamos fazer o seguinte, eu já deixei ele pré-configurado, essa topologia pré-configurada com os endereçamentos aqui, e você pode revisar ou conferir novamente essa parte de configuração dos endereçamentos nas interfaces, tanto dos computadores quanto dos hosts de rede, dos roteadores, os switches, na nossa aula de configuração de endereçamento IP, ok? Mas aqui agora nós vamos fazer o seguinte, vamos habilitar e colocar em produção o nosso protocolo de roteamento dinâmico RIP. Então eu vou clicar aqui, eu posso clicar aqui em cima ou eu posso
clicar através de uma console também, clicando aqui no computador, abrindo no terminal para poder acessar o console. E isso você pode conferir na aula de utilização da porta de console também, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Eu vejo aqui que esse roteador participa dessa rede aqui, 220, 180 e 10, confere? Então vamos lá. Enable, para poder entrar, ele está bem básico, tá? A única coisa que está configurado são os IPs de interface. Conft de configure terminal, que a gente já viu também nos comandos básicos do roteador. E agora, router hip, tá? A gente está utilizando, nesse caso aqui, o router hip versão 1, porque o router hip versão 1 trabalha somente com redes cheia, com a rede padrão. Se a gente precisasse utilizar alguma rede que estivesse quebrada em subredes, como é o caso dessa daqui, mas que ela não está sendo utilizada para poder levar os pacotes a alguns hosts definidos atrás dela, aquela é só um uplink, aí a gente teria que utilizar o HIP versão 2. E relembrando, a gente pode ver essa parte de subredes também na aula de subredes para poder dar uma revisada, se for o caso, como é o caso dessa daqui. Mas se não tem nenhuma rede atrás dela, então não é o caso aqui da gente trabalhar com versão 2 agora. A gente vai trabalhar, isso daí eu vou mostrar para vocês aqui também, e a gente pode estar trabalhando em outro momento, num outro exercício também. Então, a partir do momento que eu coloquei aqui router hip, aí eu vou network, network, e aí eu tenho que colocar qual rede ele pertence, ou quais redes ele pertence. Gente, são as redes, não é o endereço de interface. Então eu tenho aqui 180.200.0.0, 180.200.0.0, eu tenho network, daí eu posso dar seta para cima e apagar a rede para colocar outra, né? 220.1.233.0. E eu tenho ainda a última ali de baixo, que é a rede 10.0.0.0. Pronto, já coloquei as minhas 3 redes às quais esse roteador pertence. Eu posso dar uma conferida lá no meu showrun, que vai me mostrar a configuração. Então, eu já tenho aqui configurado as interfaces, confere, as interfaces estão devidamente configuradas. E agora, aqui eu tenho o meu router hip, com as redes que ele está mostrando já a quais redes ele pertence. Ok? Então, beleza. Vamos agora para o próximo roteador, vamos fechar esse daqui, vamos para o próximo. Esse daqui pertence a quais redes? 220.1233 e 219.40.0, ok? Então aqui a gente vai colocar essas duas redes, mesmo procedimento, ena conft router hip network 200.19.40.0 e 220.1.233.0. Aí vai olhar e falar, mas William, e aí as outras redes? Lembra do que eu falei? Só as redes que ele está diretamente conectado. E a gente só tem essas duas redes ligadas a ele aqui. Ok? Vamos lá, vamos para o próximo. Vamos agora para o Tuiuiu. O Tuiuiu está ligado a quantas e quais redes, pessoal? A rede 200.19.40 e a rede 172.16.00. Então vamos aqui. De novo, mesmo procedimento. Ena conft router hip network 200.19.40.0 e a rede 172.16.0.0, que é a rede que a gente já tinha visto lá. Opa, ficou faltando a gente colocar aqui a rede 192, network 192.68.10.0. Pronto, agora está devidamente configurado todas as nossas redes. Showrun. Ou posso dar também o comando show ip route rip. Aí ele me mostra aqui quais são as redes que ele já aprendeu aqui. E aqui ele já começa a mostrar que ele já está trocando informação também com os vizinhos, certo? Qual que é o tempo, quando foi a última, por qual interface, ok?
Agora vamos configurar o último roteador aqui, o tamanduá, que ficou com apenas 2 redes também. Então, enna, conft, e aí a gente vai colocar aqui, router hip network 172.16.0.0 e a network 10.0.0.0. Feito isso, já estamos com as 2 redes configuradas, as 2 redes que ele pertence. Então a gente pode aqui de novo, show IP route hip. Aí ele pega e já vai mostrando e já está trocando informações também, ok? Bom, o primeiro teste que a gente pode fazer agora, que está tudo devidamente configurado, é um teste de ping. E para que serve o ping? Simplesmente para a gente ver se um determinado host está ok ou não, se ele está ligado ou não, se ele está vivo, se ele não está. Só para isso, para ver se a placa está funcionando. Ele não quer dizer se um serviço está ativo, se o equipamento está funcionando como deve funcionar. É só para fazer o teste se a placa de rede na onde a gente está querendo chegar está funcionando. Simplesmente isso, ok? Então um teste bem legal que a gente pode fazer aqui, antes de qualquer coisa, que é o que eu mais indico, primeira coisa, clicar nessa máquina aqui e fazer um ping inicialmente para o nosso gateway padrão, que é aquele dispositivo que recebe essas informações que estão sendo solicitadas por esse computador e pode levar ele para outras redes, para algumas redes distintas, ok? Então, nesse caso aqui, a gente está na rede 180.200.0.0. Esse computador ele tem o IP 180.200.0.10 e o gateway padrão dele é essa porta do roteador, que é 180.200.0.0, 180.200.0.1, como está descrito aqui já. Então vamos ping 180.200.0.1. Ok, estou chegando no meu gateway, então beleza. A partir daqui eu podia ir fazendo o teste um por um, passando por vários espaços aqui, né? Eu podia pingar nesse roteador, nesse daqui, nesse, naquele. Ou eu posso já radicalizar, cair direto nesse daqui, nesse computador. Que se chegar aqui e tiver o retorno de resposta, quer dizer que está ok, algum caminho está funcionando. Então, primeiro teste lá naquele computador, que é o computador 192.168.10.10. Ping 192.168.10.10. Nesse primeiro momento, como é o primeiro ping, ele vai descobrir junto com os roteadores qual é a melhor rota, por onde ele está passando, vai construir toda uma tabela de roteamento e por isso, gente, é normal que as primeiras respostas aqui, a primeira, a segunda, deem um negativo, deem um request timeout ou alguma coisa do tipo, ok? E aí os demais ganham, tá? Os demais eles já vão funcionando. Se a gente repetir o comando agora, a gente vê que ele não perde mais, ó. Ele pega e já vai porque ele já conhece de fato o caminho pelo qual ele tem que seguir, ok? Isso quer dizer que ele está chegando até aquele computador na outra rede e que tem um retorno que está ok também. E aí tem um outro comando que é o tracesearch. Tracesearch, no caso do computador, se fosse dentro do roteador era traceroute. Então vamos dar um tracesearch para 192.168.10.10. Quando a gente faz esse comando aqui, que a gente dá esse comando, a gente está perguntando por qual caminho eu estou seguindo para poder alcançar esse destino que eu estou falando aqui, ó, que eu estou buscando aqui, que é o 192.168.10.10. Então aqui ele está dizendo o seguinte, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele sai daqui, ele vai no 180.200.0.1, ele vai para o 220.1.233.2, que é esse daqui. Depois ele vai para essa outra ponta aqui, que é 172.16.0.1, onde ele está aqui, e chega lá no 192.168.10.10, que é o destino final que ele estava precisando, certo? Qual que é o ponto do roteamento dinâmico? Uma grande vantagem do roteamento dinâmico, usando o RIP ou seja qual for o protocolo, é que qualquer problema que a gente tenha na definição da topologia, um link que caiu, ele vai se readequar e vai mandar por outro caminho, ok? Então vamos fazer esse teste agora. Vocês viram, como a gente acabou de ver aqui agora, você pode ver. Ele pegou e fez esse caminho aqui, ele veio até aqui, subiu e foi para lá. Então nós vamos fazer o seguinte,
Vamos derrubar essa interface aqui, vamos desligar ela e vamos ver se depois que a gente desligar ela, dá o tempo aí de uns 30 segundos para que ele possa fazer a atualização das tabelas. No simulador ele faz mais rápido um pouquinho. E vamos ver se ele vai chegar nesse endereço 92.168.10.10 seguindo aquele outro caminho, ok? Então vamos aqui. Primeira coisa que a gente precisa conferir aqui é qual é aquela interface que tem o endereço ali, o 222. Então vamos dar um show run, tá? É um dos mais simples aqui. 220.1.233.2 é a serial 0/0/1. Então a gente vai conft int s0/0/1 e aqui a gente coloca o quê? Shut. No momento que a gente deu um shutdown, olha aqui o que aconteceu, que a gente falou desliga. Ela ficou vermelha. Olha o que aconteceu. Ele já deu uma informação dizendo que a interface ficou down, ela está caída. Então agora a gente fecha aqui, vamos lá na máquina de novo e vamos dar o threshold novamente. Agora que a gente deixou ela down, vamos clicar aqui novamente na máquina e ver qual é o caminho que ela está seguindo para poder chegar até aquela outra ponta lá, certo? Então olha só, 180.200 aqui. Aí, em vez de subir, ela foi aqui para esse link do 10. Tá vendo? Foi para esse link do 10, subiu para o link do 172 e chegou até a máquina lá. Legal, né? Beleza, gente? Então, isso daí foi a maneira da gente mostrar como é que acontece essa parte do roteamento, como que ela é feita. E tem um outro negócio aqui que a gente pode acompanhar também. Vamos levantar essa interface aqui de novo. No shoot. E aí, pronto, ela está ficando up de novo. Ficou verdinha ela já, tá tudo ok, certo? A gente pode ter várias informações aqui dentro do protocolo de roteamento. Então, por exemplo, se eu colocar debug IP RIP, ele está falando aqui, ó, que o protocolo RIP, o debug do protocolo RIP está ligado. Então ele está me mostrando, ó, as atualizações que ele está recebendo, né, da versão 1, né, atualização, pela 200.12331, que está vindo daqui dessa interface para aquele lado, daqui dessa interface para ele. Aí ele está mostrando das outras interfaces que ele está recebendo também, para onde ele está mandando também, ó, recebido, enviado, recebido, enviado. E ele vai mostrando a troca de informações que acontece aí nesse período. A gente pode evitar que isso daqui fique continuamente, tá? É um tráfego bem irrisório dentro das nossas larguras de banda, mas dependendo do tamanho do fluxo que você tem de informação, você pode inclusive desabilitar esse trânsito contínuo, tá? Só deixa para ele atualizar quando você configurar e depois não deixa que ele fique fazendo isso automaticamente, ok? É possível fazer isso. Aí aqui é o all para parar, que é on debug all, aí ele para tudo e não fica mais mostrando nada. Beleza? Pessoal, a aula de hoje era essa parte de roteamento dinâmico utilizando o RIP era isso. Espero que tenha ajudado, espero que tenha sido tranquilo e fácil para vocês, então vamos exercitar em cima disso daí, ok? Vamos que vamos!